Eu fui relatora na Câmara dos Deputados desse projeto que dá posse, né, libera o uso, o porte do spray de pimenta para autodefesa das mulheres, né, e agora em março de 2026, na verdade, nós tivemos essa aprovação no Senado, né, logo nós devemos aí ter a sanção por parte do presidente da República, e veja que isso é fundamental, porque nós estamos falando isso de autodefesa, né, são lugares que muitas vezes você está sozinha, né, que o Estado não está lá, né, então você às vezes vai fazer uma caminhada no parque cedo, né, você vai ter que pegar um ônibus para voltar para casa da universidade, do trabalho, da escola, e aquele período, né, aquele tempo que você está ali, você precisa minimamente de um tempo para poder correr, que seja, para poder buscar ajuda, para poder gritar socorro, né, então nós precisamos disso. Então nem é o extremo de porte de arma, nós não estamos falando disso, Exatamente. mas não é não ter nada para se defender. E é claro, quem se sente preparado para isso vai usar, quem não se sente não, né? E quando nós relatamos o projeto de lei, nós fizemos um substitutivo exatamente com a condição de que o local que vende isso, que na verdade faça um treinamento rápido com essa mulher para poder usar. Você tem que saber destravar o spray de pimenta, né? Você tem que saber aí para onde mirar, a distância que o agressor precisa estar no máximo para poder ele ter um efeito, para você poder correr, para poder pedir ajuda, né? Então são situações mínimas aí de capacitação para poder usar a ferramenta, né? Então isso é muito importante, né? E uma outra situação que você coloca aí, né? Você falou das delegacias virtuais, né? O que a gente coloca já existe uma lei hoje no Brasil que obriga a ter a delegacia 24 horas, né? Mas nós sabemos que do ponto de vista financeiro é impossível você ter isso imediato implantado em todas as cidades brasileiras. Então o que nós vemos é que assim como a medicina buscou lá a telemedicina, né? O uso da tecnologia para poder fazer o serviço de especialidade chegar em todos os cantos do Brasil, nós podemos fazer a questão da segurança também, né, que é uma porta aberta para as mulheres poderem ter uma ajuda, né, por parte de uma delegacia 24 horas da mulher com o acolhimento necessário, com uma rede de proteção necessária para fazer essa ajuda. Então nós entendemos que isso é importante, nós precisamos avançar. Nós tivemos um grande ganho agora com o governador Otaviano Pivetta em Mato Grosso, que foi a inauguração da delegacia 24 horas em Várzea Grande, que era um clamor das mulheres aqui, né? E que nós precisamos expandir, né, para outros locais também, né? E enquanto isso não puder ser feito fisicamente, que pelo menos de forma virtual isso possa acontecer, não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil, e por isso apresentamos um projeto de lei nesse sentido na Câmara Federal. Com relação a listas de estupráveis da UFMT, como é que está sendo aí essa questão? Está sendo debatida na Câmara? O que você, além dessas punições que os responsáveis merecem, algo nesse contexto está sendo feito também, deputada? Trazendo ainda essa questão das mulheres? Então, o que na verdade... Isso assustou todo mundo, sim, né? Sim, isso muito, principalmente partindo dentro de um centro de educação, né, de ensino, que é uma universidade, né, de alunos de direito, né, que na verdade deveriam ser os promulgadores daquilo que é correto dentro da lei, né. Então isso chocou muito, não só o estado de Mato Grosso, todo o Brasil, né, nós nos manifestamos prontamente em torno disso, né, tivemos uma conversa com a reitora da universidade, Marluce, porque nós entendemos que tem que ter punição, né, claríssima disso, né, nós tivemos inclusive desdobramentos disso depois, mas existe o processo aberto na esfera federal, né, e o que nós temos colocado dentro da Câmara dos Deputados é algo que alguns têm se colocado contra, outros a favor, mas é essa questão do crime de ódio, volto a dizer, que tem sido propagado ora nas redes sociais, nesses usos mais modernos de comunicação, né, dos mais jovens. Então nós precisamos ter freio para tudo isso, né? Então, ainda que a gente faça uma lei da misoginia que tenha aí regras mais claras e objetivas para que a gente não puna de forma errada quem não merece, mas que é preciso ter um controle disso, a sociedade precisa. Então, é nesse ponto que a discussão acontece na Câmara dos Deputados. É quase uma resposta para a sociedade, né? Olha, isso aqui está sendo feito depois de tudo que aconteceu, que surpreendeu, que depois a gente pegou listas de escolas
aqui em Mato Grosso, no resto do país, e isso preocupa muito. Mas agora vamos falar de algo também que ajudou muito, que vem ajudando, que é a Lei 15.423, é isso? De 2026, da Voz do Brasil? Sim, na verdade nós conseguimos aí, hoje já é lei no Brasil, né? Algo que para quem está em grandes centros urbanos, parece que você dizer do 180, que é um canal de denúncia, por exemplo, de violência contra a mulher, parece algo muito simples. Mas hoje nós Exatamente. temos lá na área rural, né? Nós temos em todos os cantos do país, muitas vezes mulheres vítimas de violência que não sabem onde pedir ajuda. Então nós conseguimos aí aprovar, né, para que tivesse na Voz do Brasil, que é um momento em que se paralisa todas as notícias do Brasil, e nós temos aí a Voz do Brasil sendo divulgado o que acontece pelo poder público, 1 minuto por dia para poder divulgar os canais de violência, né, onde pode ser divulgado aí os canais de combate à violência contra a mulher, né, seja o 180, seja outros meios de comunicação, né, como também foi um trabalho nosso na Câmara de tornar o 180 um canal de denúncias mais acessível, né? Não sei se todos sabem, mas nós não tínhamos um canal que fosse acessível para pessoa com deficiência deficiência visual, auditiva, né? Então, hoje não, o 180 já atende pelo WhatsApp, então você consegue aí, por exemplo, ter áudio, né? Você consegue aí ter outras formas de comunicação que realmente é mais acessível a todas as mulheres, independente da sua condição. Então, são situações aí que são lutas importantes, né? E que é o momento que a gente vê a importância dessa representação, né, nos espaços de poder aí, eu digo desde uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa, né, da própria Câmara Federal, do Senado, né, de nós termos aí a presença feminina também nesses espaços.